Pessoal, parem tudo que vocês estão fazendo e prestem muita atenção aqui nesse vídeo, porque essa é uma informação importantíssima. Uma parte da grande imprensa brasileira se aliou ao Bolsonaro para divulgar desinformação e alimentar o extremismo. Por isso já peço a vocês o compartilhamento, um comentário para engajar, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, para que assim a gente possa restabelecer a verdade. Ontem o presidente Lula esteve aqui no interior de São Paulo para celebrar os 10 anos do campus da UFSCar, cujo terreno foi doado pelo escritor Raduan Nassar. O presidente Lula fez uma fala sobre esse tipo de doação e também sobre a taxação de heranças nos Estados Unidos. E aí foi o suficiente para o Bolsonaro compartilhar um recorte desse vídeo completamente descontextualizado e cujo esse recorte foi postado pelo portal Metrópole. E aqui eu vou trazer para vocês a fala do presidente Lula na íntegra. Por isso já peço que assistam e compartilhem para todo mundo. Acompanhe. Eu vim aqui especialmente numa homenagem ao companheiro Raduan. O Raduan é daquelas pessoas que eu lamento muito, lamento profundamente que eu só tenha conhecido o Raduan há pouco tempo atrás e ele também só me conheceu há pouco tempo atrás. Eu não sei por que ele morando em Pinheiros, eu morando em São Bernardo, a gente não se cruzou, sabe, mais rapidamente. De qualquer forma, eu tive o prazer e a oportunidade de um dia à tarde receber um telefonema de um cidadão chamado Messias, que trabalhava com o Raduan, dizendo que o Raduan estava tentando doar essa fazenda para a Universidade de São Paulo, me parece que de Piracicaba, e a burocracia possivelmente fez com que a universidade não respondesse, e depois de 2 anos o Raduan ficou cansado e o assessor dele falou: vamos ver com o governo federal se ele quer. Aí o Gilberto Carvalho entra na minha sala, o Gilberto Carvalho era chefe de gabinete, entra na minha sala e falou: Lula, tem um tal de professor Raduan que ele quer doar uma fazenda de 640 hectares para fazer uma universidade que tenha todos os cursos rurais que for preciso fazer nesse país. E ele está chateado porque ele queria dar, ninguém quis receber e tal. Eu na hora liguei para o Haddad. E o Haddad conhecia o Raduan. O Haddad já tinha lido Lavoura Carca, o Copo de Cora e outras coisas mais, artigo dele na Folha de São Paulo. Em 24 horas, a gente estava com essa universidade no nosso poder, e é por isso que eu estou aqui numa homenagem a esse homem extraordinário, porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Pois é. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. E aquele comunismo... Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. E é comunista. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. E quando aparece um homem que aos 75 anos de idade naquela época assume a vontade e a responsabilidade de se desfazer de um patrimônio dele como esse aqui, para que a gente pudesse formar milhares e milhares e milhares de meninas e meninos nesse país, para ajudar o país a se transformar num país grande, num país importante, num país competitivo, a gente só tem que dizer: graças a Deus, Raduan, Deus te pôs no mundo e você está colocando essa dádiva que Deus te deu para
o futuro desse país. E então a imprensa bolsonarista, que vive de alimentar o extremismo, não sabendo eles que os extremistas não convivem democraticamente com a imprensa, mas enfim, eles que continuem alimentando o monstro deles, publicou somente o trecho onde o presidente Lula fala da cobrança de imposto sobre herança que acontece lá nos Estados Unidos. E isso foi o suficiente para o Bolsonaro compartilhar, dizendo que a esquerda nunca escondeu a vontade de insistir em acabar com a propriedade privada, tanto no campo quanto na cidade, o que é uma mentira, o que é uma desinformação. O presidente Lula simplesmente estava contextualizando, dizendo que acontece nos Estados Unidos, que é um país capitalista e cobra 40%, e aqui no Brasil cobra somente 4%, onde eles dizem que é comunista. Já pensou se fosse realmente comunista? Por isso eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo, vamos levar a verdade para as pessoas, porque não dá para contar com a honestidade intelectual da nossa imprensa. Tamo junto.